Olá pessoal, tudo bem? Bom, nessa semana nós vamos iniciar falando sobre algumas aplicações de perpendicularismo entre retas e planos. Também vamos falar sobre a, o, como é que pode ser dado o perpendicularismo entre dois planos que são secantes, tá? E depois, se der tempo, nós vamos falar das primeiras noções de distância, né? Das distâncias entre dois pontos que a gente está acostumado, e depois da distância entre uma reta e um plano, distância entre uma reta e um a distância entre um ponto e um plano e assim por diante, tá? Vamos ver algumas dessas, dessas definições e na semana seguinte vamos deixar o restante das aplicações e vamos também ver algumas noções de ângulos, tá? Ângulos entre uma reta e um plano e ângulos entre os dois planos e assim por diante, tá? E vamos, no meio de tudo isso, olhar exemplos em sólidos que a gente já definiu, tá? Em paralelepípedos, em prismas, como é que funciona, ver, ver na prática esses exemplos nesses sólidos que a gente definiu, tá bom? Então vamos começar aqui com a noção de projeção ortogonal. É uma noção muito importante, tá? Implicitamente vocês já viram essa noção em um curso de álgebra linear, por exemplo. Só que aqui a gente tem a noção de uma projeção ortogonal que não depende de coordenadas, tá bom? Então, a projeção ortogonal de um ponto P, projeção ortogonal de um ponto P do espaço sobre o plano alfa é o ponto P', em que a perpendicular a alfa traçado por P corta a alfa, tá bom? Então, dado um ponto P do espaço, por exemplo, esse ponto P, a gente sabe que existe uma única perpendicular, chama essa reta daqui de R, que passa por P e seja perpendicular a alfa, tá? Então, essa R existe, tá? O que R seja perpendicular a alfa e, e, é, e o ponto P pertence a R, né? A única reta, tá? O que R seja perpendicular a alfa e que essa reta passe pelo ponto P, tá bom? Então, quem é a projeção ortogonal de P sobre alfa? A projeção ortogonal de P sobre alfa, que é esse ponto aqui que a gente está chamando de P', é simplesmente, nós vamos definir, né, como a projeção ortogonal, nesse caso, como sendo a interseção da reta R com o plano alfa, tá bom? Então, R interseção com alfa é igual a esse ponto P', que é chamado de projeção ortogonal, tá? Ou seja, essa reta R aqui, e você tem P', que é a projeção ortogonal de R com alfa, tá bom? Uma notação para isso, que a gente vai denotar, vou colocar aqui notação, é a seguinte: esse ponto P' daqui também chamado, P', né? É chamada da projeção de P sobre alfa, tá? Então veja que isso, se você pensa um pouco e chama todo o conjunto dos pontos do espaço por E, por exemplo, então seja E, tá? Uma observação. Então seja E o conjunto dos pontos de espaço, o espaço, né? O conjunto de todos os pontos de espaço é o espaço. Os pontos do espaço. Então você pode definir o que a gente chama de uma aplicação, né? Uma função que associa cada ponto do espaço a um outro ponto do espaço, que nesse caso vai estar sobre esse plano, né? Vai estar sobre o plano alfa, definido assim. Então a gente vai definir essa aplicação. Se você então chama essa aplicação aqui, por exemplo, de T, e eu vou chamar ela assim. T vai ser a projeção de sobre alfa, tá? Por exemplo.
sobre alfa de E em E, tá? E o que é que essa aplicação faz? Ela pega esse ponto P e manda nesse ponto P', dado dessa maneira daqui, né? Dado um ponto P de espaço, você pega a reta perpendicular ao plano que passa pelo ponto P, a interseção dessa reta com o plano alfa vai ser a imagem, né? A imagem dessa aplicação, tá? Então, isso define uma aplicação entre os pontos do espaço, tá? Note que se você coloca nessa notação de aplicação, de função, quem é que vai ser a imagem dessa aplicação T, tá? Vou deixar para vocês pensarem um pouquinho nesse caso, tá? Então, quem é a imagem de T aqui nesse caso, tá? Uma outra, uma outra, uma outra aplicação é que se alfa passa pelo plano, desculpa, se alfa passa pela origem do seu espaço, né? Se você fixa uma origem do seu espaço, tá? Então, essa aplicação daqui vai ser uma aplicação linear, tá? Se vocês já viram o curso de álgebra linear, já viram essa aplicação em coordenadas, e em geral, o plano que você define como canônico é o plano o plano XY, tá? Então, ela vai pegar um ponto XYZ e vai mandar no ponto XY, tá? Se você define um sistema de coordenadas e toma esse plano alfa como sendo o plano XY, né? O plano gerado por esses dois eixos coordenados, né? Pelo eixo do x e pelo eixo dos y, tá bom? Bom, enfim, isso aqui é uma curiosidade, tá? Só para ligar o que a gente está vendo com outras coisas que vocês também estão estudando, tá? Essas relações são muito importantes, tá? Também a gente pode definir a projeção ortogonal de uma figura qualquer f é obtida quando você projeta cada um dos seus pontos sobre o plano alfa, tá? Então, se tem, por exemplo, uma figura que define espaço, como é que você obtém a projeção, quem é a projeção ortogonal de f? Você pega cada ponto de f, por exemplo, esse ponto daqui, e projeta ortogonalmente sobre o plano, tá? Quando você faz isso para todos os pontos de f, você obtém a projeção ortogonal de f, né? Então, a projeção ortogonal de uma figura plana, projeção, nesse caso daqui, a projeção ortogonal desse conjunto, projeção ortogonal de f sobre alfa vai ser essa figura daqui, f', tá? Então é muito importante, eu acho legal você ver algumas figuras que estão no espaço, alguns sólidos, e tentar ver quem são essas projeções ortogonais dessas figuras, tá? Isso é muito feito em desenho técnico, tá? Por exemplo, quem já fez algum curso técnico de mecânica ou já tem alguma noção de arquitetura, enfim, alguma disciplina que tinha desenho técnico, já ouvi falar de vistas ortogonais ou vistas ortográficas, tá? Deixa eu ver se tá saindo o áudio, só um minuto. Não sei se vocês estão me ouvindo, acho que sim. Bom, espero que esteja tudo certo. Deixa eu ver aqui. Acho que o áudio tá pegando, sim. Bom, vamos voltar aqui. O que são essas vistas ortográficas? Elas são os seguintes: se tem um determinado sólido, por exemplo, uma determinada peça, e você projeta os lados desse sólido sobre três planos, em geral três planos, tá? Sobre três planos ortogonais, tá? Ou seja, sobre três planos, ou não defini ainda o que são planos ortogonais, mas são três planos formados por dois eixos ou duas retas que são 2 a 2 ortogonais, tá? Então, por exemplo, você tem esses três planos que tem aqui, e aí você projeta cada uma das faces sobre esse plano, tá? Então, por exemplo, eu projetei essa face daqui, tá? Essa vista lateral nesse sentido, sobre esse plano, obtive essa figura, tá? Então, repare que aqui essa figura vai tá desenhada por duas cores, porque um observador que esteja à frente, por exemplo, desse lado, só que com uma distância
considerável, né, uma distância considerável, é interessante que você desenhe assim com duas figuras, porque vão ter pontos que estão mais próximos do que o observador, por exemplo, os pontos desse pedaço daqui vão estar mais próximos do que esse outro pedaço, tá? Então, é interessante que você desenhe essa projeção dessa face sobre esse outro plano com uma cor diferente, tá? Quando vocês têm pontos que estão mais próximos do observador do que outros, tá? Então, por exemplo, ou com cores diferentes ou com símbolos diferentes, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar uma figura de um de uma de um sólido que eu peguei em um livro de desenho técnico mesmo, de algum curso técnico, certo? Então, por exemplo, essa face daqui, essa vista frontal vai ser projetada sobre esse outro plano, essa projeção vai dar essa figura plana daqui, e a vista superior, se você olhar esse sólido de cima, você vê esses dois retângulos aqui que a gente desenha com cores diferentes, porque você tem que essa face daqui vai estar mais próxima do observador que está em cima do que essa, tá? Então, para ficar precisa essa definição de vistas, a gente usa a projeção ortogonal, né? Quem é essa vista daqui dessa face superior é simplesmente a projeção ortogonal desses pontos que estão sobre essa face, nesse outro, que estão sobre esse sólido, que estão aqui em cima, sobre esse plano que está aqui embaixo, tá bom? E do mesmo modo, por exemplo, aqui eu peguei isso aqui num livro em um livro de desenho técnico, tá? Então, por exemplo, você pode ser que não utilize cores, né, para partes dos seus sólidos que estão em diferentes distâncias do seu observador, mas você utilize, por exemplo, esses achurados aqui, ou então alguns pontinhos para diferenciar, tá? E quando todos os pontos estão sobre a mesma distância do observador, então você coloca todos os pontos com o mesmo desenho, tá? Então você obtém, por exemplo, essa figura daqui em um curso de desenho técnico, por exemplo. É interessante você tentar você vê essa coisa de duas formas, né? Você tem uma determinada figura e desenhar, por exemplo, três dessas vistas ou projeções sobre um plano, ou o contrário, ou você tem as projeções e tentar recuperar o sólido ou a sua peça que está sendo representada por essas vistas, tá? Então, vou deixar para vocês tentarem recuperar, por exemplo, a partir dessas três vistas, esse sólido que está aqui desenhado, tá? E vocês podem brincar no Google, vocês encontram vários exemplos de como recuperar várias outras vistas para que seja recuperado sólido, tá? Depois eu vou colocar alguma atividade do tipo, tá? Uma atividade interessante, né? Porque mexe com essa parte da nossa criatividade também, tá? Apesar da definição ser bastante precisa, tá? Então, do mesmo modo que a gente definiu aqui a projeção ortogonal, uma construção análoga é dada pela simetria ou reflexão, tá? Então, o simétrico de um ponto P em relação a um plano alfa é o ponto P', é um ponto P' obtido através da seguinte construção. Eu pego o ponto P, pelo ponto P eu encontro a reta perpendicular ao plano alfa, tá? Então eu sei que existe uma única reta perpendicular que passa por P, uma única reta perpendicular a alfa que passa por P, tá? R perpendicular a alfa com P pertencente a R, tá? E essa reta aqui é única. E o ponto. Então, eu tenho esse ponto Q aqui, que é a projeção ortogonal de P sobre alfa. Então, seja que a projeção ortogonal de P sobre alfa, tá?
na figura anterior eu chamei esse ponto Q de P', agora o meu ponto P' vai ser esse outro ponto, tá? Então, como é que eu obtenho esse simétrico? Eu continuo nessa reta R, tá? De tal modo que eu vou parar em um outro ponto, que eu vou chamar de P', tal que a distância de, é, de dessa projeção ortogonal de Q até P' seja igual à mesma distância de Q até P, tá? Ou seja, tal que esse tamanho daqui seja igual a esse, tá? Então você continua na reta, quando você chegar em um ponto, tal que a distância do ponto P' até o ponto Q seja igual à mesma distância de Q até P, você para, tá? Então esse ponto P' daqui, ele é chamado simétrico de P em relação a alfa, tá? Então é o simétrico de P em relação a alfa. Tá bom? E esse ponto P' fisicamente, né, se você pode interpretá-lo como sendo a imagem do ponto P refletida com um espelho que coincide com o plano alfa, tá? Então você imagina que o plano alfa é um espelho infinito, tá? Então a figura, a imagem refletida por esse espelho vai ser, ou dessa figura, vai ser o ponto P', tá? Então o ponto P' vai ser dado pela imagem que está lá nesse espelho do plano alfa, tá? Vamos dizer assim, o que está do outro lado do espelho, se vocês me permitem o abuso de linguagem, né? Certo? Então, do mesmo modo, você pode definir o que é o simétrico ou a reflexão de uma determinada figura F, simplesmente definindo como sendo a reflexão de cada um dos seus pontos, do modo que eu defini aqui. Então, você acha a projeção ortogonal de cada um dos seus pontos e continua através dessa reta no outro semi-espaço definido pelo plano alfa até você chegar em um ponto tal que a distância dessa projeção ortogonal até o ponto do ponto F seja essa outra mesma distância do ponto P' até essa projeção ortogonal, tá bom? Só uma observação é que essa é uma coisa que eu devia ter falado aqui, é que essa projeção ortogonal é também chamado de o pé da perpendicular, tá? É uma coisa meio antiga, mas que alguns autores ainda gostam de escrever assim. Então esse ponto daqui também é também chamado do pé da perpendicular. Pé da perpendicular traçada por P em relação a alfa, tá? Em relação ao plano alfa. Por que pé? Porque é o começo, né? O começo dessa perpendicular em relação ao plano alfa, tá bom? E aí a gente faz com a analogia física, né, do nosso pé, que é o começo do nosso corpo, vamos dizer assim, tá? Bom, vejamos. Agora vamos falar do que é um sistema de coordenadas tridimensionais, tá? Que nós usamos bastante em um curso de geometria analítica, por exemplo, até em um curso de álgebra linear, só que a gente não fala muito como é que pode ser feita essa construção de um sistema de coordenadas tridimensional, tá? Então, um sistema de coordenadas para o espaço, tá? Então, para cada ponto do espaço, P, você quer associar uma tripla ordenada de números reais, tá? Por exemplo, x, y, z, ou então P1, P2 e P3, tá? De modo que essa relação entre um ponto do espaço e essa tripla de números reais seja uma relação bionívoca, tá?
uma relação objetiva, certo? Então, como é que você constrói? Você constrói, ele é formado a partir de 3 eixos, ou seja, 3 retas orientadas. Então, só relembrando que é um eixo é quando você tem uma reta, tá? Você escolhe uma origem, por exemplo, chama essa origem de 0, e você escolhe um sentido também. Então, você tem aqui, escolhe, por exemplo, esse sentido para ser positivo, tá? Os números que estão à direita do 0, em geral, a gente diz que são números positivos, e os números que estão à esquerda do 0 são números negativos, tá bom? Então, isso aqui é um eixo. Então, quando você constrói esses eixos que sejam 2 a 2 perpendiculares e que essas 3 retas se encontram em um mesmo ponto, por exemplo, aqui na origem, você obtém um sistema de coordenadas que a gente chama um sistema de coordenadas tridimensional, porque você vai ter três números reais. Para cada ponto P vai ser associado 3 números reais, tá? E você consegue provar em um curso de álgebra linear que esse conjunto é, na verdade, um espaço vetorial de dimensão 3, tá? Por isso essa palavra de tridimensional, certo? Então, para construir um tal sistema, a gente faz o seguinte: você pega 2 retas perpendiculares em um plano, tá? Então, não precisa necessariamente que esse plano seja o plano XY. Você pode construir a partir de qualquer plano de espaço, e aí você chama esse sistema perpendicular da forma que você quiser. Esse sistema também não precisa estar na sua origem, mas pode ser que esteja na sua origem preferida. Você pode pegar o ponto 401 e a partir desse ponto você constrói um sistema de coordenadas perpendicular ao plano inclinado, assim, por exemplo, tá? Então, não precisa necessariamente que esse sistema de coordenadas seja o que a gente está usual, tá? Para algumas aplicações de geometria analítica, é interessante que até que esse sistema não esteja, tá? Não esteja na origem usual, assim, você translade esse sistema para uma outra origem que seja conveniente para o seu problema, tá bom? Então, para construir tal sistema, basta tomar 2 retas perpendiculares contidas em um certo plano. Então, você vai pegar esse plano, pega 2 retas que são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo reto, e a partir desse ponto de interseção, você conduz a reta perpendicular a este ponto, passando pelo ponto de interseção das retas. Então, por exemplo, aqui eu tenho essas 2 retas, chamei essas 2 retas aqui de x e y. A partir disso, a partir desse ponto de interseção, eu peguei uma reta perpendicular às duas. Então, portanto, ela vai ser perpendicular, como a gente sabe, ao plano gerado por essas 2 retas primeiras, tá? Então, como é que você obtém as coordenadas de um ponto P qualquer do espaço nesse sistema, tá? Então, aqui eu estou chamando vou pegar essas coordenadas P e vou associá-las a 3 números reais, P1, P2 ou P3, ou você poderia chamar de X, Y ou Z. E como é que eu obtenho, por exemplo, essa coordenada daqui, P1? Eu faço o seguinte: pelo ponto P que está aqui, tá? Pelo ponto P que está aqui, eu conduzo. Opa, só um instante. Pelo ponto P, você faz a interseção com cada eixo ao plano que passa por P e é perpendicular ao eixo, tá? Então, você tem aqui, por exemplo, como é que você acha essa coordenada P1? Essa coordenada P1, essa coordenada aqui que está no eixo X. Então, você vai pegar o plano, o plano que seja perpendicular ao eixo X e passe pelo ponto P. Essa interseção desse plano aqui, que é alfa, por exemplo, a interseção do plano alfa. Quem é o plano alfa? Alfa é o plano que passa pelo ponto P e é perpendicular a essa reta aqui, essa reta X, tá? Essa interseção aqui, ela vai dar para você um ponto, tá? Esse ponto daqui,
ele vai ser associado a um número real porque está no eixo, tá? Então, esse ponto P1 vai ser a nossa primeira coordenada do meu ponto P, tá bom? E você faz isso com cada uma dos outros eixos, tá? Por exemplo, como é que eu encontro a coordenada P2? Eu pego o plano perpendicular ao eixo Y, que passa pelo ponto P. Essa interseção aqui desse plano beta, por exemplo, com o eixo Y, vai dar para mim um ponto na reta Y, que é o que eu vou chamar esse ponto de P2 e vai ser a minha coordenada do meu ponto. A mesma coisa aqui para a coordenada P3, tá? Mas isso é a mesma coisa de você pegar a projeção ortogonal de P sobre os planos definidos por cada par de eixos e a seguir projetar sobre os pontos obtidos sobre cada eixo, tá? Ou seja, se você não quiser fazer isso, como é que você descobre P1? Por exemplo, você tem aqui P igual a P1, P2, P3. Como é que eu descubro essas duas primeiras coordenadas, tá? Então, você vai projetar o ponto P sobre esse plano daqui, que é o plano definido por essas duas retas. Então, você pega essa projeção ortogonal, tá? Projeta aqui, então, isso aqui você projeta, faz essa projeção ortogonal de P sobre esse plano, tá? Chama esse plano aqui, vou chamar de alfa não, porque já tem, mas eu vou pegar essa projeção ortogonal aqui de Q, por exemplo. Então, Q vai ser a projeção ortogonal de Q sobre alfa. Esse ponto Q vai ter duas coordenadas, porque vai estar apenas nesse plano, a terceira coordenada vai ser igual a zero, e a seguir eu projeto esse ponto Q sobre os dois eixos, que estão nesse plano. Então, por exemplo, eu descubro a P1 como sendo a projeção do ponto Q sobre essa reta aqui, P1. De novo, faço a projeção ortogonal do ponto Q sobre essa reta e descubro P1, e depois eu faço a projeção ortogonal desse ponto Q sobre P2 e descubro P2. Tá? Esses dois modos são equivalentes de descobrir as coordenadas de um determinado ponto, certo? Então, como é que a gente... Agora eu vou definir o que é quando nós temos dois planos perpendiculares, tá? Tem alguns modos de definir isso daqui, então eu vou pegar o mais simples, tá? O modo mais simples de definir dois planos perpendiculares é o seguinte: eu vou dizer que um plano alfa é perpendicular a um plano beta se somente se alfa contém uma reta perpendicular a beta, tá? Lembrando que uma reta vai ser perpendicular a um plano se essa reta for perpendicular a toda a reta do plano que passa pelo ponto de interseção. Tá? Então, por exemplo, você disser que alfa, né, alfa é perpendicular a beta, tá? Se somente se existe uma reta em um deles, por exemplo, alfa, vou pegar alfa, mas você poderia fazer a mesma coisa com beta, se somente se existe R pertencente a alfa, tal que aqui seria melhor contida, né? Se existe uma reta R contida em alfa, tal que o R seja perpendicular a beta, tá? Então essa aqui vai ser a nossa definição que a gente vai estar usando para dois planos perpendiculares. Então aqui na nossa figura a gente tem, por exemplo, que alfa vai ser perpendicular a beta, porque essa reta R daqui, tá? Essa reta R é de tal modo que ela seja perpendicular a toda a reta que passa pelo ponto de interseção. Ela vai ser perpendicular a toda a reta que passa por esse ponto de interseção aqui. Tá? Então, nesse caso, a gente diz que alfa vai ser perpendicular a beta, tá? Eu vou deixar para vocês pensarem em alguns exemplos aí que tem na sua casa de planos que são perpendiculares, tá? Para você, de novo, para você achar que um plano vai ser perpendicular a outro, basta que você encontre uma reta desse plano que seja perpendicular ao outro plano, tá? Ou ainda que você ache uma reta desse plano que seja perpendicular a duas retas concorrentes desse plano, né? Pelo teorema que a gente mostrou que uma reta vai ser perpendicular a um plano, tá bom? Então esse é
É um critério legal, tá? Eu vou deixar para um exercício para vocês mostrarem que é o seguinte: se dois planos são perpendiculares entre si, ou seja, alfa for perpendicular a beta, e uma reta de um deles é perpendicular à interseção dos outros, tá? Então essa reta vai ser automaticamente perpendicular ao outro plano, tá? Outro lado ou ao outro plano, certo? Fica melhor assim. Tá um exercício fácil para vocês fazerem, certo? E agora algumas observações é a seguinte, que pela definição, se uma reta é perpendicular a outro plano, qualquer outro plano que a contenha é perpendicular ao primeiro, tá? Então, veja que se uma reta é perpendicular a um plano, do jeito que a gente definiu, do jeito que aqui é a observação chamada de 1, tá? Que é o primeiro caso. Então, se uma reta vai ser perpendicular a alfa e B, e você tem um outro plano beta, por qualquer plano, tá? E seja beta um plano, tá ok? R esteja contido em beta, então o próprio plano beta vai ser perpendicular a alfa, tá? Por quê? Pela definição. Porque a gente tem aqui uma reta que é perpendicular a alfa. A gente tem uma reta de beta, que é essa própria reta de R, que seja perpendicular a alfa, tá? Então a gente tem, se você tem um plano alfa, a gente tem infinitos planos, a gente vai ter infinitos planos que são perpendiculares a gente tem infinitos planos betas que são perpendiculares a alfa, tá? Basta que você pegue, por exemplo, um plano alfa. Então, você, por exemplo, você pega um plano que contém essa reta R e faz esse giro aqui desse plano, tá? Todos esses planos obtidos por esse giro em torno dessa reta, em torno desse eixo, tá? Eles são perpendiculares à reta alfa, tá bom? Porque a gente só precisa disso, que para um plano ser perpendicular a outro plano, ele só precisa ter uma reta dele que seja perpendicular ao outro plano, tá? Então, se você tem dois planos secantes que não são perpendiculares, tá? Alguns autores chamam esses planos de oblíquos ou inclinados, por exemplo. Então, por exemplo, isso aqui você tem um plano alfa e aqui você tem um outro plano assim, tá? Por exemplo, alfa, aqui beta, esses dois planos aqui são ditos oblíquos, tá? Porque não tem nenhuma reta de um deles, pelo menos no desenho que eu mostrei, tal que essa reta seja perpendicular ao outro plano, tá bom? Então, esse aqui é um exemplo de planos oblíquos. São secantes, claro, mas não são perpendiculares, ok? Então, com a definição de planos perpendiculares, nós vamos olhar aqui algumas situações em alguns sólidos que a gente já estudou, tá? Então, por exemplo, as faces laterais de um prisma reto são perpendiculares ao plano da base, tá? Então, por exemplo, cada uma dessas faces aqui, elas são perpendiculares ao plano ABCD, tá? Porque cada uma, tá? Por exemplo, essa face aqui, ó, BCGF contém essa reta daqui, né, que é uma aresta, que vai ser perpendicular ao plano da base, isso é simplesmente da definição de prisma reto, tá? Essa aresta daqui é uma aresta que é perpendicular ao plano da base. Então, como esse plano contém uma reta que é perpendicular ao plano da base, a própria face, o próprio plano da face BCGF vai ser perpendicular ao plano ABCD, tá? E isso ocorre para todas as outras arestas laterais de um prisma reto, tá? Aqui eu peguei um
paralelepípedo, mas eu posso, o desenho aqui é um paralelepípedo, mas isso acontece para qualquer prisma reto, tá? Pelas propriedades que a gente já viu, certo? Um outro exemplo de planos perpendiculares é os planos contendo as alturas VO e AP do tetraedro regular, tá? VO e AP, lembra que esse VO é a reta perpendicular que, por exemplo, quem é essa aresta VO? Essa reta que passa pelo ponto V e, e passa pelo centro do outro triângulo equilátero O. A gente viu que essa reta daqui é, na verdade, uma reta perpendicular aqui ao plano da base, certo? E também nós temos que a P também vai ser perpendicular, se o P for o centro do triângulo BCV, também vai ser perpendicular a esse outro plano, a essa outra face daqui, certo? E nós temos que o plano que contém o plano contendo essas alturas, lembra que esse plano a gente tinha chamado de alfa nos exemplos anteriores, você recorda, olha lá para a aula passada, para essa construção que a gente falou entre essas retas AP e VO, tá? E esse plano alfa daqui, ele é perpendicular às faces ABC, por que ele vai ser perpendicular à face ABC? Porque ele contém uma reta, que é essa reta VO, que é perpendicular à face ABC, tá? Também ele vai ser perpendicular à face VBC, porque também essa reta aqui, AP, é uma reta que é perpendicular à face, tá? Então ele vai ser, esse plano daqui, ele vai ser perpendiculares a essas duas faces daqui de um tetraedro, essa face da base de baixo e essa outra face daqui. Então você tem esse plano que forma um ângulo de 90 graus com esses dois também, que são perpendiculares, tá bom? Então, outro exemplo de planos perpendiculares são os planos definidos por cada par de eixos em um sistema de eixos ortogonais tridimensional, do modo que eu defini um pouco antes, tá? Volta um pouquinho à aula, se você quiser ouvir falar um pouco sobre um sistema de coordenadas tridimensional, tá? Já que cada um desses planos contém um eixo que é perpendicular a cada um dos outros dois, tá? Então, por que o plano por que esse plano daqui vai ser por que o plano desculpa, por que esse plano daqui alfa vai ser perpendicular ao plano beta? Porque o plano beta contém, por exemplo, esse plano daqui, nesse plano, por que esse plano alfa vai ser perpendicular ao plano beta? Porque esse plano beta contém esse segmento daqui, que vai ser uma reta perpendicular ao plano alfa, né? Essa reta daqui vai ser uma reta paralela ao eixo, tá? Mas aqui não diz exatamente isso, né? Então você tem, por exemplo, os planos definidos por cada par de eixos no sistema tridimensional, ou seja, esses eixos aqui da base, tá? Esse plano daqui, por que ele vai ser perpendicular a esse outro plano daqui em azul, tá? Esse outro plano aqui definido pelo YZ, e por que ele vai ser também perpendicular ao outro plano daqui definido por essas duas XZ, tá? Porque, por exemplo, se você fixa aqui o plano XY, esse plano que está aqui embaixo em vermelho, o plano do piso, você tem que essa reta daqui, ó, essa reta Z, ela vai ser uma reta perpendicular a esse plano, e essa reta vai estar tanto no plano em azul, plano definido pelos eixos Y e Z, e tanto e também na reta XZ, tá? Desculpa, e também no plano definido pelas retas XZ, tá? Então, como esses dois planos contêm essa reta, que a gente já sabe, por definição, que são perpendiculares a outro plano, quer dizer que esse plano que está aqui, esse plano desse lado da parede, vai ser perpendicular ao plano do chão, e esse plano que está aqui, do plano de cada parede, também vai ser perpendicular ao plano do chão e vice-versa, tá bom?